Começar a gravar aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai falar, né, vamos dar início ao conteúdo de história geral, né? A gente trabalhou até então história do Brasil. Vamos para a parte de conteúdo de história geral. A gente vai recuar um pouquinho no tempo, né? Em que a gente parou em história do Brasil falando do Vargas, mas nós vamos recuar para falar um pouquinho sobre o imperialismo, tá bom? Esse imperialismo ele também pode ser chamado de neocolonialismo, tá bom? Então, de forma muito básica, por que alguns chamam ele de neocolonialismo? Porque o colonialismo antigo, pessoal, que é aquele colonialismo que foi iniciado com Portugal e Espanha, teve como principal área de colonização, ou seja, de ocupação, de domínio, as Américas, tá bom? Então, as Américas elas foram povoadas pelos europeus, né? Foram dominadas por potências europeias, né? A maior parte ficou para a Espanha e Portugal, mas também França, Inglaterra, Holanda, enfim. Outros países europeus, também países de mercadores, né? de especiarias, também pegaram a sua fatia aqui da América e impuseram um modelo de colonização ligado às suas questões e aí, individuais de cada país, né? Mas houve uma imposição de cultura, de instituições políticas, né? De povoamento, né? Diferente em cada lugar, mas, enfim, teve lá o seu povoamento. Só que a partir do século XIX, né? Vocês já viram isso antes, as Américas entram em um processo de independência, né? Começa ali no final do século XVIII com os Estados Unidos e depois vai pegar a maior parte dos países americanos, né? E aí incluindo o Brasil também. E ali no início do século XIX, né? Até ali 1830, mais ou menos, uma parte significativa da América se tornou independente das suas colônias europeias, né? França, Inglaterra com os Estados Unidos já tinha, França, Espanha, Portugal com o Brasil. Então a gente vai ver que é um período bastante complexo do ponto de vista das relações políticas internacionais. E esse mesmo início do século XIX, aí eu já vou explicar essa charge aqui, ele é um período em que se vê o crescimento da industrialização na Europa. Então, os europeus eles voltam os seus olhos para continentes que até então tinham sim sido explorados, mas não tinham sido dominados do ponto de vista político, que era o continente africano e o continente asiático. Então, por exemplo, os portugueses, quando compravam escravos, um minuto só, Vitor Emanuel. Os portugueses, quando compravam escravos, eles não compravam, eles não adentravam o continente europeu, o continente africano, perdão, para buscar lá dentro os escravos. Eles eram comerciantes de litoral. Eles dominaram algumas regiões do litoral, mas não adentraram o continente. E a mesma coisa pode ser dito da Ásia, tá bom? Agora, no século XIX, a gente vai ver um movimento contrário. Os europeus vão dominar territorialmente a África e boa parte da Ásia, tá bom? Vitor Emanuel, me manda uma mensagem aí para eu poder saber qual é a sua dúvida. Se tem alguma dúvida aí que eu já falo, senão eu avanço. Bom, qual é a página do módulo? É a página... Aqui está capítulo 3 para mim, página 274, tá bom? 274, que começa aqui. Capítulo 3, Imperialismo na África e na Ásia, tá bom? Bom, essa charge aí que a gente vê da época, tá bom? Ela na verdade, representa a Inglaterra, né? A Inglaterra foi, durante o período, o maior potência imperial do planeta. Então, assim, não era um exagero dizer que uma parte significativa, aí, a gente poderia dizer quase uns 30% aí do planeta, no século XIX, estavam sob domínio da
Inglaterra. Então, só para vocês terem uma ideia, na América a gente está falando, por exemplo, ali das Ilhas Malvinas, que estão ali do lado da Argentina, que aliás rendeu uma guerra entre a Argentina e a Inglaterra na década de 80 do século XX, pertence à Inglaterra. O Egito pertencia à Inglaterra, né? A Austrália pertencia à Inglaterra, né? Uma parte da Índia, né? Extensas regiões na África. Então, a Inglaterra ela tinha possessões coloniais em todos os cantos do mundo. Isso fazia com que a Inglaterra fosse, no século XIX, disparada a maior potência mundial. Então, essa charge aí mostra como se fosse um povo, né, da Inglaterra se, se apossando de locais muito distantes, né? Então, a gente vê aqui o Canadá de um lado, a Índia, o Egito, né, essas três aqui embaixo, ali Malta, enfim. Seja de territórios em todos os continentes, né? Seja qual for, um pedacinho lá da Inglaterra. E aí a gente vai ver quais são os motivos, tá bom? O que está acontecendo. Então, do ponto de vista geográfico, nós estamos vendo uma nova reorganização da divisão internacional do trabalho, tá bom? Certamente vocês vão ver isso com mais profundidade em geografia. Então, as potências europeias agora se tornarão fornecedoras de produtos industrializados, tá bom? Com destaque para Inglaterra e França, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse conteúdo, porque o imperialismo, ou seja, esse avanço dos países europeus sobre o continente africano e asiático é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, tá bom? A Primeira Guerra Mundial é uma guerra imperialista, tá? E vocês precisam entender esse conteúdo aqui para poder entender bem a Primeira Guerra Mundial, que a gente vai estudar mais um pouquinho na frente, tá? Então, esses continentes estão sendo o principal foco de atuação das potências europeias. Lembrando, por que não a América? Porque a América está em processo de independência. E olha só, a maior parte da América, você coloca aí na tua cabeça do México para baixo, quase tudo, né? Não tudo, mas quase tudo pertencia à Espanha e Portugal. Não eram colônias da Inglaterra. Para a Inglaterra e para a França, era muito mais interessante a gente ter a América independente e um mercado aberto, porque um mercado aberto é um mercado, em teoria, que você pode vender para ele, né? Não é à toa que qual vai ser o país que vai ajudar em todas as independências da América Latina? A Inglaterra. Vocês certamente já estudaram que na época da independência do Brasil, o Brasil assinou, o Brasil recém-independente, assinou um conjunto de tratados comerciais muito vantajosos para a Inglaterra e não tão vantajosos assim para o Brasil. O mesmo aconteceu com as outras nações da América Latina que estavam se tornando independentes. Então a Inglaterra fazia jogo duplo. Defendia a liberdade onde era interessante para ela a liberdade e colonizava onde era interessante a colonização. Tá bom? Então, reparem nesse jogo duplo aí da Inglaterra e da França. Tá bom? Qual é o contexto? Século XIX, pessoal, início do século XIX, e durante todo o século XIX, nós estamos vendo nascer a chamada Segunda Revolução Industrial. As máquinas a vapor estão sendo substituídas por máquinas movidas a petróleo, por exemplo, né? Combustível fóssil, que a gente já sabe que até hoje a Ásia, né, mas também em outros lugares da África, é a região de maior polo produtor, né? Então, não tem muito petróleo na Europa. A gente vai ver que muitas matérias-primas que não existem na Europa existem na África e na Ásia. Então, essa segunda revolução industrial é uma revolução em que está tendo uma mudança nas matérias-primas a serem utilizadas nas novas indústrias. E muitas dessas matérias-primas os europeus precisarão buscar fora do seu continente.
tá bom? E aí entra, por que Ásia e África? Tá bom? Aí você vai ver três grandes fatores se casando. São continentes ricos em uma diversidade de matérias-primas, né? São potencialmente mercados consumidores, né? Não é à toa que por que a Inglaterra vai ser uma das grandes defensoras do fim da escravidão? O motivo é bem simples. O escravo não ganha salário. Se ele não ganha salário, logo ele não pode comprar produtos. Ele não é um consumidor. O trabalhador livre, ele também é um consumidor, né? Um dos preceitos do capitalismo é a liberdade da mão de obra, que esse trabalhador livre ganhe um salário pelo seu trabalho. Se é bom, se é ruim, é outros 500. Mas ele ganha um salário. E se ele ganha um salário, ele é consumidor também. Então, são potencialmente mercados consumidores e, ao mesmo tempo, mão de obra barata. Porque, é claro, vai ter um êxodo da população mais pobre desses países para as suas respectivas colônias? Sim, vai. E nas colônias também se explora o trabalho nativo, ou seja, dos trabalhadores locais, não é? Quem viu o filme do Tarzan vê que tem uma fronteira muito embaçada entre o trabalho livre e o trabalho escravo, tá bom? A gente vai ver que principalmente nas grandes cidades o trabalho livre ele vai ser muito apreciado porque o trabalhador livre ele se converterá em um potencial comprador. Mas olha só que interessante, nas colônias a mão de obra ela é muito mais barata, tá bom? Do que na Inglaterra ou na França, nos países centrais da Europa, tá bom? Então a gente vai ver que região Ásia-África, objetivos, ou seja, interesses, matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata, tá? Quem é que está por trás disso? Nesse momento da história, no século XIX, já surgem os grandes conglomerados, as grandes empresas multinacionais. São empresas gigantescas, tá bom? Que elas já, abre aspas, esgotaram as possibilidades do mercado local, não é? Então, tem muita gente vivendo na Inglaterra, por exemplo. Tem. Mas chega uma hora que o número de consumidores ele meio que dá uma esgotada. Você não vai vender, por exemplo, sapato para todo mundo todo dia. Então, eu tenho que buscar novos mercados consumidores, porque eu quero continuar vendendo sapato para o máximo possível de pessoas. Só que se eu tentar vender o meu sapato na França, a França vai embarrear. Por quê? Porque a França também quer vender sapato. Os franceses, os empresários franceses vão fazer igual os empresários ingleses. Ó, dá preferência para a gente, barra o que vem de fora. Tá? Só que chega uma hora que o mercado ele se esgota nas suas possibilidades. Então, o que esses grandes conglomerados, o que essas grandes empresas vão fazer? Vão se aproximar dos governos e vão dizer, olha, vamos abrir novos mercados consumidores? É bom para todo mundo. Eu vendo mais e eu pago mais imposto para vocês. E vocês ficam mais poderosos. Então, é um jogo que quem está jogando, né, sejam empresários, sejam políticos, os dois estão ganhando, cada um do seu lado. Então, a gente vai ver que essas grandes empresas, elas serão apoiadas pelo Estado. Por quê? O Estado que mobiliza, por exemplo, os exércitos para bancar uma guerra de invasão. Mas quem é que vai se aproveitar dessa invasão? São as grandes empresas. Né? Então, essa relação entre grandes empresas e o Estado é uma relação promíscua. Porque é uma relação de proximidade muito perigosa, em que os interesses da nação se confundem com os interesses dos poderosos. Tá bom? Não é necessariamente aquele inglês que está lá no campo que está ganhando, não. Né? Eventualmente, o enriquecimento da Inglaterra acaba se espalhando também para os setores mais baixos. Mas para os setores que estão lá embaixo é o que cai da mão que sobra. Né?
os setores mais altos, eles que lucram mais, tá bom? Mesmo porque muitos desses empresários também são políticos, né? Então, há uma confusão muito grande entre interesses privados e interesses públicos, tá? Mas, para além disso, não dá simplesmente para o europeu chegar lá na África ou na Ásia e dizer, olha, a gente veio aqui saquear, né? Não ia pegar bem. Então, do ponto de vista ideológico, ou seja, das ideias que justificam os atos, né? Isso que é uma ideologia, é um jeito de entender o mundo, é um jeito de justificar os atos que as pessoas têm no mundo, né? E as interpretações desse mesmo mundo. Os europeus, eles se achavam superiores aos outros povos. Vingava nessa época a ideologia da chamada missão civilizatória, ou seja, o europeu, pelo fato de ser, abre aspas, muitas aspas, superior aos povos não europeus, leia-se os povos não brancos, ele tinha como a obrigação levar a civilização para esses povos atrasados, né? Levar os benefícios criados pelos próprios brancos para esses povos atrasados. Então, era uma forma de você justificar, de você mascarar essa invasão. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, qual é a justificativa para o europeu se dizer superior ao africano e ao asiático, por exemplo? Simples. Nessa época, as ideias racistas, elas ganham contornos, abre muitas aspas, científicos, né? Não, hoje, século XXI, nós sabemos que não existem raças humanas. É uma raça só, uma espécie só. E a variação de tom de pele, cor de cabelo, enfim, a variação do biotipo, né, das características físicas é tão pequena que não dá para afirmar que existem raças diferentes. É uma espécie só com as suas variações. Então, hoje a gente sabe disso, né? Desde o século XX, só que nessa época não. Nessa época, como a ciência ela está ganhando força, e as ideias do Darwin, né, de evolução também estão ganhando força, o que os europeus disseram? Olha, vamos botar na balança, vamos ver quem é mais evoluído. Tá, qual é o critério de evolução que a gente vai usar ali? Ah, simples. Quem criou ciência e desenvolveu tecnologia superior é superior. Pronto, opa, somos nós europeus mesmo. A gente desenvolveu tecnologia superior, desenvolvemos ciência, conhecimento aí sofisticado, tudo nosso. Então, reparem, pessoal, eles utilizaram critérios sociais para se dizerem biologicamente superiores, né? Pode parecer loucura para a gente hoje, no século XX, mas, pessoal, essa loucura racista levou o Hitler a exterminar, né, a Alemanha nazista, a exterminar 6 milhões de judeus, porque, teoricamente, eram de uma raça inferior. Então, é um absurdo para a gente hoje? Sim, é um absurdo, mas o racismo a gente bem sabe que ainda existe, e a gente sabe que o racismo tem o seu ponto alto e mais trágico no Holocausto da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Em outros lugares também, tá? É só para vocês entenderem que pode parecer fantasioso essa justificativa, fantasiosa, mas ela não é, tá bom? Ela é concreta, ela tem as suas consequências, nesse caso negativas para povos asiáticos e povos africanos, tá bom? Tal qual foi a colonização aqui na América, né? Na colonização da América a gente não viu também a catequese dos indígenas? A gente não viu a tentativa de catequese dos homens e das mulheres que vieram escravizados da África? Então é uma forma de imposição cultural, né? Só que na época da colonização, a justificativa era a nossa religião é superior. No século XIX, a nossa cultura é superior, né? Mas não por coincidência, os europeus continuam sendo superiores nos dois casos, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Vamos passar aqui essa parte. Bom, o imperialismo na África. Como é que acontece, pessoal? Na Europa, desse momento aqui,
nós temos algumas grandes potências. Então, deixa eu apontar para vocês, que vocês vão ouvir falar desses nomes de novo, tá bom? Lá na Primeira Guerra Mundial. Reparem bem, que eu falei para vocês agora há pouco, o imperialismo é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Quais são as 3 potências velhas, digamos assim, as 4 potências velhas, digamos assim? Nós temos 4 grandes potências já nesse continente europeu. Nós temos a Rússia e a Áustria, tá bom? A Rússia e a Áustria são potências com um extenso território, só que são potências atrasadas do ponto de vista econômico. O que é ser atrasado do ponto de vista econômico no século XIX? É não ter uma industrialização, sabe, efetiva, não ter uma indústria forte. Em contrapartida, nós temos outras 2 potências. Crianças, vamos para o quarto, por favor. Desculpa, meus filhos aqui. Quais são 2 potências velhas e que são modernas nessa época? Inglaterra e França. São 2 potências industriais e que estão deslanchando. E nesse mesmo século XIX, a gente também vai estudar isso um pouquinho mais para frente, 2 novas potências surgem. E essas 2 potências que surgem, elas vão bagunçar, digamos assim, o jogo de poder político ali. Quais são essas 2 potências que não existiam e passam a existir no século XIX? E são 2 potências industriais. Alemanha, tá bom? E Itália. Alemanha e Itália. 2. Só que, quando a corrida para a divisão do território africano, ela abre aspas, se organiza na Conferência de Berlim. Berlim é a capital do novo país, tá bom? Alemanha ela já nasce gigante, pessoal. Ela já nasce sendo a 2ª maior potência do mundo. Ela barra, inclusive, a França. Ela já nasce gigante. Só que tem um problema, né? A gente sabe que quem sai na frente pega o primeiro lugar. Pega os melhores lugares. Quem é que tinha saído na frente dessa corrida pela partilha da África? França e Inglaterra. Né? Quem sai na frente pega os melhores lugares. Quem sai na frente pega as melhores colônias. E aí, na Conferência de Berlim, é como se a Alemanha dissesse, olha só, a gente também quer um pedacinho desse negócio aí de África e de Ásia. E aí, vamos resolver o problema da África? Ingleses e franceses, né? Ok. Na verdade, pessoal, na Conferência de Berlim, 14 países europeus sentam na cidade de Berlim, capital do tão novo país Alemanha, para discutir a partilha da África. Vocês devem estar se perguntando, mas professor, 14 países europeus sentaram na Europa para discutir a divisão da África, né? E cadê os representantes dos países europeus, dos países africanos? 0 representantes. Ninguém. Ninguém perguntou para os africanos se eles queriam ficar sob domínio de franceses, ingleses e alemães ou italianos, por exemplo. Ninguém perguntou. Então a gente vai ver que essas divisões, elas não respeitam a trajetória histórica dos povos africanos. Ninguém perguntou, repito, para os africanos se eles queriam ser dominados ou por quem eles queriam ser dominados. Então há um total desrespeito entre essas divisões étnicas, né? As divisões de grupos. Colocaram muitas vezes no mesmo território grupos que são assim, historicamente inimigos, né? É como se você colocar 2 pitbulls dentro da mesma gaiola. Assim, vai dar confusão, né? Mais cedo ou mais tarde. E como é que eu, Inglaterra, França, como é que eu, potência europeia, eu domino? De 2 formas. A primeira forma era a boa e velha dominação pela violência, pela força. Pego um porrete bem grande e digo, agora essa área aqui é minha. Mas a gente bem sabe que a violência ela não funciona no longo prazo. Ela tem, abre aspas, um prazo de validade.
Então, se no início é a violência, no primeiro momento, no segundo momento é a imposição cultural. O que esses europeus vão fazer? Eles vão cooptar, ou seja, trazer para perto de si as elites locais. Eu vou pegar os antigos poderosos locais e vou ensinar a minha cultura. Eu vou pegar os povos mais baixos, das camadas mais baixas, das tribos, abre aspas, selvagens, e vou impor a minha cultura. Lembra, mais uma vez, quem viu Tarzan. O que o pai da Jane está fazendo lá na África? Ele está ensinando inglês. Isso não é uma imposição cultural? Ninguém pediu lá para ter aula de inglês. Estão impondo o seu idioma, os seus traços culturais, a sua religião. Né? A religião ela ainda serve como forma de dominação aí, né? Nesse sentido. Então a gente vai ver que os europeus eles querem aprofundar os laços de dominação dentro do território africano. E aí a gente dá uma olhada aqui. Aqui na esquerda, a gente vê o mapa de mais ou menos como eram as divisões por antigos reinos africanos, né? Olha aqui. A gente vê que nós temos lá na parte de Angola, por exemplo. Vamos olhar Angola e Moçambique, que eram grandes fornecedores de escravos para o Brasil, escravos para o Brasil, né? Olha as possessões dos portugueses. Está muito ali no litoral, né? Os portugueses eles não avançam muito para dentro do território. Dentro do território é uma confusão, né? Eles não estão muito afim de confusão, não. E confusão no sentido de quê? Que eles vão ter que bancar a guerra para poder dominar. Não há nem condições, tampouco interesse dos portugueses em fazer isso. Tá bom? Mas a gente vai ver que depois da conferência de Berlim, olha só, olha as possessões portuguesas como é que ficam. Angola cresce do ponto de vista geográfico, né? Moçambique cresce do ponto de vista geográfico, né? Se a gente olhar aqui os ingleses e os franceses, a gente vai chegar à conclusão de que ingleses e franceses foram os que mais se beneficiaram, né? Lembra que eu contei aquela história? Quem chega primeiro pega os melhores lugares. Então a gente vai ver que, olha aqui, ó, ficou lá franceses, ingleses, alemães, portugueses, belgas, espanhóis, italianos, e ali ó, um condomínio, né? Ou seja, uma divisão entre egípcios e ingleses. Na prática, dá tudo sob o domínio dos ingleses, tá bom? A gente vai ver que até os ingleses tomam ali, digamos assim, o Egito dos italianos. Então, reparem que olha como é que ficam as fronteiras. As fronteiras muito retas em alguns casos, né? Essas são fronteiras que não estão nem aí para a organização anterior. Olha o que é o Marrocos, a Argélia, ali em cima, só para vocês ficarem cientes. Aqui, ó, a Tripolitânia era dos turcos otomanos. Os europeus tomaram na cara dura e acabou. O Egito, que era uma região soberana, ou seja, independente, caiu sob domínio inglês. Então a gente vai ver que essa divisão territorial ela está marcada pela partilha da África, chamada partilha da África, né? A divisão da África entre ingleses, franceses, espanhóis, e aí que a gente vai ver, tá bom? Vamos... Faltam aqui 4 minutinhos. Eu vou interromper aqui a nossa aula, tá bom? Que aí eu já começo a explicar a questão da dominação africana para ficar mais fácil, tá bom? Aí eu já vou cair nos exemplos para a gente entender, tá? Deixa eu interromper.